Pessoal, bom dia. Estamos aí de volta, né? A gente começou a trabalhar o pré-modernismo, né? Mandei uma atividade para vocês que fala de Augusto dos Anjos, né? E eu trouxe alguns slides para a gente estudar um pouco, aprofundar um pouco sobre esse poeta pré-modernista, né? Então, deixa eu organizar aqui para vocês pegarem tudo. Augusto dos Anjos, ele é o único poeta que é considerado pré-modernista, né? E também ele é considerado o mais sombrio dos poetas brasileiros, por causa da sua originalidade poética, né? Ele escreveu apenas um livro, né? Uma obra, que é um apanhado de poemas dele. Ele é lógico que ele sofreu características de outros movimentos literários, de outros períodos literários, como o naturalismo, simbolismo e até do romantismo, mas ele rompeu com a estrutura tradicional e para poder criar um novo tipo de literatura, um novo estilo literário, né? Por isso, por ele ter rompido com as tradições e tentado inovar, o Augusto dos Anjos ele é considerado um escritor pré-modernista. Esse aí é o Augusto dos Anjos, né? O nosso poeta estudado no momento. Augusto dos Anjos, deixa eu ir organizando aqui, pessoal. Mesmo meu celular cair. O Augusto dos Anjos, ele nasceu... Jesus, é difícil, né? Augusto dos Anjos, o nome completo dele é Augusto dos Anjos Carvalho Rodrigues, Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, nasceu em 20 de abril de 84, no Engenho Pau d'Arco, Vila do Espírito Santo, atual município de Sapé, na Paraíba. Então ele é paraibano. Matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife, né? Formou, mas ele nunca exerceu a profissão de advogado ou seguiu a carreira de juiz promotor. Ele não seguiu a carreira de magistrado. Por fim, ele foi de Recife para a capital Paraíba, onde passou a lecionar língua portuguesa e literatura brasileira. Em 1910, casou-se com Esther Fialho, com quem teve 3 filhos. O primeiro deles morreu ainda recém-nascido. Então essa aí mais ou menos a história do Augusto dos Anjos, né? A biografia dele, fatos mais importantes, né? Lógico que eu estou fazendo um apanhado geral. E agora vamos falar do estilo, né? Da escrita de Augusto dos Anjos. Ele provavelmente, não acredito que ele seja o mais original dos poetas brasileiros. Embora tenha recebido algumas influências do simbolismo naturalista, como eu já falei, até do romantismo também, o estilo dele, o poema dele, a obra dele não se encaixa em nenhuma dessa escola. Augusto dos Anjos é pessimista, usa nos poemas, vocês vão ver, característica pessimista, cósmica, paradoxal, mórbida e angustiante. A poesia de Augusto dos Anjos é feita de um vocabulário científico misturado com uma tristeza profunda. O questionamento existencial encontra-se a ciência e a teoria da evolução de Darwin em uma combinação jamais vista antes. Então, Augusto dos Anjos, o poeta, ele é o poeta do pré-modernismo. Ele usa uma estrutura clássica que como vocês viram nos 2 poemas que eu enviei para vocês realizarem a atividade. O primeiro, o Deus Verme, e o segundo, o Idealismo. Vocês lembram que vocês fizeram a atividade? Ele tem a estrutura clássica, porque é a estrutura de um soneto. Soneto, você sabe que o soneto vocês sabem que é uma estrutura clássica. O que é um soneto? Uma composição poética formada por 2 quartetos, 2 tercetos
e que também tem métrica, rimas, né? Então é uma estrutura clássica, né? O Augusto dos Anjos usa uma linguagem cientificista, vai aparecer muita coisa científica aí na escrita dele. Ele é muito melancólico e extremamente pessimista. Obras de Augusto dos Anjos. Como eu falei, ele foi poeta de um livro só, que se chama Eu, né? Intitulado Eu. Isso se deu em parte pela morte prematura, em parte pelo gosto literário da época, que ele deliberadamente ignorou seu volume de poemas ou rechaçou veementemente. Olavo Bilac, né, que você já ouviu falar, bastante famoso na época, tomou conhecimento da existência do poeta apenas depois de sua morte. E ao ouvir declamando um dos poemas de Augusto dos Anjos, disse: fez bem em morrer, não se perde grande coisa. Então, assim, ele não foi reconhecido pelos colegas, ele não foi reconhecido assim na literatura com facilidade. A arrogância, petulância e insensibilidade do príncipe dos poetas, né, Olavo Bilac, parnasiano, não poderia se provar mais errada. Augusto dos Anjos obteve uma fama póstuma. O que é fama póstuma? O que é póstumo? Após morte, né? E ele teve o livro dele publicado, né? Mesmo que depois da morte dele, ele teve o único livro dele, Eu, publicado, né? E teve o valor dele reconhecido mesmo diante dessa colocação de Olavo Bilac, que foi bem taxativo em falar que a literatura não havia perdido nada em perder a Augusto dos Anjos. Eu coloquei esse poema dele aqui, que não está lá na nossa atividade, que chama Psicologia de um Vencido. Prestem atenção nesse poema. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade e ignorância da terra. Olha o grau de pessimismo desse poema, olha o cientificismo nas palavras que compõem, né? Carbono, eu, filho do carbono, do amoníaco, né? Cientificismo, você vê aí, a gente percebe aí. Quando ele fala aqui de coisas, digamos assim, nojentas, ele fala de escarro, ele fala de cuspe, ele fala de verme, ele fala, entre aspas, de coisas nojentas, né, o tempo todo. Então ele foge muito à normalidade do que se vê em qualquer poema. Por isso, Augusto dos Anjos é único, né? Olha nesse fragmento que ele fala, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come. Então, assim, é nojento, né? Então, assim, é uma característica mesmo de Augusto dos Anjos. Esse poema que nós acabamos de ler chama-se Psicologia do Vencido. Também um soneto. Eu falei que ele mantinha a estrutura, né, gente? A estrutura, apesar dele ser um poeta pré-modernista, né? Ele ainda conservava traços ali. Lembra quando eu falei para vocês que por mais que um movimento literário vai entrando em decadência enquanto o outro vai surgindo, então que o poeta que pega essa transição vai ter características dos dois, né? Vai ter características do movimento que ele participou e vai ter características do movimento que está surgindo. Então a gente finda que é influenciado. Isso também acontece com os poetas, né? Deixa eu arrumar aqui. Nesse poema, né? Nesse soneto, Psicologia do Vencido, que eu acabei de ler,
apresentam um vocabulário científico, né, que é bem característico de Augusto dos Anjos. Há um quadro de sofrimento que desde de criança acompanha Augusto dos Anjos. Tem outro poema dele que é muito parecido com esse, que é a Psicologia do Vencido, foi o que eu enviei para vocês, que o Deus Verme, né? Se a gente pegar o Deus Verme, vai ter muita coisa que se assemelha aí com a Psicologia do Vencido. Deixa eu ver a próxima aqui. Aí aqui eu coloquei uma comparação dos dois, né, de Psicologia do Vencido e o Deus Verme, que eu mandei para vocês, né, de Augusto dos Anjos. Trazem os dois sonetos trazem a morte em suas dimensões físicas, a angústia, a linguagem científica, expondo especialmente elementos da natureza como principais características. Em seu poema Deus Verme, que é aquele que está lá na nossa apostila, ele usa da mesma linguagem científica para demonstrar um teor de melancolia, expressando a morte em seu aspecto biológico, colocando o verme como fim de tudo, já que após a morte o corpo iria se decompor e o verme se alimentar dos restos. Ele expõe o ciclo evolutivo com o fim da putrefação do corpo através dos vermes. Então, assim, é uma coisa muito louca, né? Uma coisa muito atípica da gente se ver na literatura, né? Eu coloquei aqui para vocês também, oh my God, eu coloquei aqui para vocês também a atividade que eu trabalhei com vocês. Deixa eu mudar a página aqui. A atividade que eu trabalhei com vocês, que eu enviei para vocês, que é essa aqui. Essa atividade que eu enviei, falei para vocês. Nessa atividade a gente fala um pouco do... Deixa eu diminuir aqui para caber na tela de vocês. A gente falou um pouco do pré-modernismo aqui, só para vocês se situarem, mas vocês estão com esse material aí, né? A literatura brasileira. Então aqui eu fiz uma introdução do pré-modernismo. E depois fiz aqui, também coloquei para vocês uma aula, né? O link da aula para vocês assistirem. Falei um pouco aqui de Augusto dos Anjos, né? Quem é ele e tal, para depois aqui a gente começar com os poemas mesmo de Augusto dos Anjos. Então, o primeiro que eu coloquei foi o Deus Verme, né? Então, vamos ver aqui o Deus Verme. Fator universal de transformismo, filho da teleologia matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação fúnera, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropoformismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. No texto 2 vem o soneto Idealismo, também de Augusto dos Anjos, que não foge muito à regra, né? Ele vem falando aí de pessimismo mesmo, ele nunca tem uma visão otimista do mundo, não. Falas de amor e ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira, e é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo. O amor, quando virei por fim a amá-lo? Quando, se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Melacina e de Sardanapalo. Essas palavras mais difíceis eu coloquei um vocabulário aqui para vocês, tá? Pois é mister que, para o amor sagrado, o mundo fique imaterializado.
alavanca desviada de seu fulcro, e haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o seu sepulcro. Olha, que ele fala que ele não acredita no amor, né? Esse amor que é inspirado pela humanidade. E ele ainda fala, no final, que haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o seu sepulcro. Então, assim, ele acredita nisso depois da morte. Então, com base nesses dois textos, né, na aula, na videoaula que eu enviei para vocês, eu mandei as perguntas. Então, são coisas básicas aqui, ó. A respeito do texto 1, qual o tema do poema, né, diante de tudo que nós conversamos. Explique o título do poema, levando em conta o papel do verme, né, qual o papel do verme no universo, né, segundo a visão aí de Augusto dos Anjos. O texto faz referência à morte de outros seres, que verso do poema demonstra isso. Então, isso aqui é a interpretação básica dos dois textos de Augusto dos Anjos. E ainda, encerrando, eu comecei aqui, eu fiz uma introdução a outros escritores que nós vamos ler agora. Especificamente, nós vamos começar falando de Monteiro Lobato e de Lima Barreto, né? Então, eu coloquei aí um pouco sobre a biografia, coloquei um pouco da biografia de Monteiro Lobato. E já na atividade 4 nós vamos falar de Lima Barreto, né? E especificamente coloquei na atividade um fragmento do O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então, do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, a gente vai falar um pouco agora de Monteiro Lobato e mais especificamente de Lima Barreto, tá? Então, até a próxima aula.